Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso canal e hoje, para inaugurarmos o nosso canal, a gente vai começar com um tema que é o queridinho de vocês, porque vocês vivem me pedindo indicações lá no Instagram sobre o autoconhecimento e é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu vou pedir que você vá lá e se inscreva no canal. E também ative as notificações para que assim todos os vídeos que forem lançados aqui você receba em primeira mão e não perca nenhum conteúdo que a gente vai estar trabalhando aqui no YouTube. Combinado? Então vamos falar desse tema que é tão relevante. Por que eu decidi falar sobre o autoconhecimento no primeiro vídeo aqui do nosso canal? Geralmente, como eu falei para vocês, eu recebo muitas mensagens de vocês lá no Instagram, me pedindo vídeos, me pedindo livros, me pedindo indicações de conteúdo sobre o autoconhecimento. Isso acaba me deixando um pouco intrigada, sabe? Porque lá no Instagram eu falo exatamente sobre isso. Todo o meu conteúdo é baseado em autoconhecimento. E aí eu fico me perguntando, o que vocês entendem por autoconhecimento? Porque às vezes vocês estão procurando um conteúdo com esse nome, autoconhecimento, certo? E nem sempre ele vai vir assim, escrachado, autoconhecimento. Então, eu decidi trazer aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais o que é e como eu faço para me autoconhecer. Então, quando a gente está falando sobre autoconhecimento, a gente está falando de conhecer a si mesma. A gente está falando sobre como aumentar o nosso entendimento sobre nós mesmas, ter mais clareza de quem a gente é de verdade, entende? Para isso, a gente vai ter que partir de alguns pressupostos da teoria cognitivo-comportamental, que vão dar essa visão global do nosso funcionamento. Nós vamos nos voltar para a premissa do modelo cognitivo, em que a gente entende que nós somos seres com uma carga genética importante que vai ter a ver até com o nosso temperamento. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam, um exemplo bem simples. Imagine que dois irmãos gêmeos bebês com a mesma idade, no mesmo ambiente, manifestam comportamentos diferentes. Um, às vezes, é tranquilo, calminho, e o outro é agitado, mais nervoso, mais bravo. Isso, por si só, já é uma característica herdada geneticamente. Porém, a partir disso, cada um vai tendo as suas experiências. O temperamento, inclusive, ele vai influenciar nas experiências que essas crianças vão vivenciar. Imagina que a criança que ela é mais extrovertida, ela vai ser mais arrojada, ela vai viver mais experiências diferentes. Enquanto aquela criança que é mais introvertida, mais quietinha, vai ser mais cautelosa, vai viver um número menor de experiências. Nós vamos aprendendo inúmeras coisas no decorrer da nossa vida. Então, a gente nasce com uma personalidade, com uma herança genética, e a gente vai desenvolvendo isso no decorrer da nossa vida, através de informações que a gente tem, como a gente vai percebendo as pessoas, o mundo. E aí a gente entra nas nossas crenças. A gente vai significando o mundo em uma visão que sempre vai envolver uma visão da gente mesma. Tudo isso vai formar uma grande programação sobre quem é você. Tudo isso vai acontecer de uma forma muito automática. Com o passar dos anos, você se torna uma mulher adulta que você nem sabe como funciona. Com o tempo, você vai descobrir que de repente você tem uma programação mental com esquemas mentais ou com crenças limitantes e que isso vai influenciar em como você reage, em como você vê o mundo, no que você espera das pessoas e por que você se frustra com alguma coisa e por aí vai. As tuas crenças que são construídas no decorrer da tua vida, elas acabam funcionando como uma lente, através da qual você enxerga o mundo todo. Porém, na maioria das vezes, você não tem consciência de que está usando essa lente. E a partir do momento que você entende que talvez esteja usando essa lente, você precisa entender como ela é,
o que ela faz, como ela te faz enxergar o mundo e como você pode fazer para ver esse mundo de uma forma diferente. Ok, Tiele, mas e se eu não definir um aspecto e eu simplesmente quero me conhecer melhor? Como é que eu posso voltar a minha atenção para isso? É possível, sim. Aí você pode começar a prestar atenção na oscilação das tuas emoções. Porque sempre é baseado naquela premissa, não vai ser a situação que faz tu ter sentido de uma determinada maneira, mas é sim como tu pensa, como tu vê essa situação que faz tu ter essa determinada emoção, entende? Se rotineiramente, por exemplo, você tem ficado irritada constantemente com várias coisas, você não vai prestar atenção só na situação em si, mas você vai começar a olhar para que emoções além da irritação aquela situação te despertou. Como é que você está vendo aquela situação? Que lente você está usando para interpretar aquela situação de uma determinada forma ao ponto de te deixar irritada? Aí, vamos imaginar que você chega à conclusão de que você tem uma crença intermediária e que você percebe que através dos teus pensamentos você tem uma regra, porque uma crença é uma regra que a gente cria dos nossos pensamentos e que a gente emite comportamentos para afirmar de que essa regra ela tem sentido, ela é real, ela faz real sentido. Então, você percebe que você tem uma crença que é basicamente assim: se eu fizer tal coisa boa, então tal coisa ruim vai acontecer, certo? As crenças, elas sempre vão, então, dar o tom do nosso comportamento. Eu vou ter uma estratégia compensatória para fazer com que aquela regra, com que aquela crença, ela de fato aconteça. Se eu penso que se eu fizer algo bom, algo ruim vai acontecer, qual é o tipo de comportamento possivelmente que eu vou ter para poder fazer com que essa crença ela seja real? Provavelmente eu vou ter um comportamento sabotador. Um outro exemplo de crença que a gente poderia identificar: se eu não for excelente, se eu não for excepcional, eu não terei bons resultados. Então, qual será que vai ser a tendência de comportamento de alguém que tem uma crença semelhante a essa? Provavelmente, essa pessoa ela vai ter uma tendência de comportamento muito perto do perfeccionismo, né? Um comportamento muito perfeito. Ela vai entender que se ela não tiver esse padrão de comportamento, se ela não seguir essa regra, ela não vai ter então sucesso. Eu espero que essa explicação tenha ampliado o entendimento de vocês sobre o autoconhecimento. Que o autoconhecimento não é algo específico. E sim, ele está relacionado com essa diversidade, com essa complexidade que é a nossa cognição e o nosso comportamento. Bom, e agora vocês vão me perguntar: ok, Tiele, mas como é que eu posso fazer para aumentar a minha autopercepção na prática? E eu vou deixar uma dica valiosíssima para vocês aqui. Em primeiro lugar, o melhor método para se obter autoconhecimento, com certeza, é a psicoterapia. Mas se você não está em psicoterapia, ou porque você não quer, ou porque você não pode nesse momento, você pode sim adquirir livros, buscar artigos sobre o conteúdo de autoconhecimento e todos aqueles temas que eu falei para vocês que eu trabalho lá no Instagram, que fazem parte do nosso autoconhecimento. Mas uma coisa legal de fazer é você ter um caderno onde você possa fazer anotações de tudo aquilo que você vai observando sobre o seu comportamento no dia a dia. Então, se você percebe que você está repetindo um padrão, você vai lá e anota. Se você percebe que você tem se sentido de uma forma diferente numa determinada situação, você vai lá e anota. Se você está tendo comportamentos diferentes em determinadas situações ou a partir de sentimentos diferentes, vai lá e anota. Então, tudo isso que a gente conversou aqui é importante que você mantenha anotado neste caderno. E você pode me dizer assim:
caderno eu não gosto, porque eu vou querer anotar, não vai estar perto de mim, então eu queria uma coisa mais prática. Anota no celular. Eu gosto do caderno, sou adepta do caderno, gosto muito de escrever, então eu utilizo o caderno. Mas você pode sim anotar no seu celular. Para quê? Porque tudo que você tiver anotado é diferente do que quando está só aqui na nossa cabeça. A gente consegue olhar, a gente consegue observar e fazer interpretações diferentes daquilo que a gente está vendo escrito ali. E você vai precisar ir construindo esse material. Porque se tem uma coisa que é incontestável, é que o processo de autoconhecimento, ele não tem fim. Porque hoje eu funciono de uma forma, eu reajo a determinadas situações de uma forma, daqui a um mês vai ser diferente, daqui a um dia vai ser diferente, daqui a um ano então vai ser muito diferente. Então sim, esse é um processo interminável, é um processo infinito. Você sempre vai precisar estar se auto-observando, você sempre vai precisar estar atenta aos teus pensamentos, aos teus sentimentos, aos teus comportamentos. A gente pode começar a fazer esse movimento, mas ele nunca vai terminar, certo? Eu espero que esse conteúdo aqui tenha sido útil para vocês. E se você gostou, deixa seu like lá para eu saber. E aproveita e envia esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam também aprender um pouquinho mais e se aprofundar sobre esse tema que é tão importante. Até o próximo vídeo.